Alegria estar aqui de novo, né? O nosso diácono, pastor José, agradeço pelo convite, agradeço a Deus por estar aqui, por esse dia de hoje que Ele nos fez, né? Me chamou outro dia, mas eu não pude, na sexta-feira, pois estava de plantão, né? Mas hoje o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui para trazer a palavra para os irmãos e para mim também. E traga a saudação também da Leão de Judá, da Quadra 3, do meu pastor Hamilton, pastor presidente, amém? Muito bom estar com os irmãos, compartilhando dessas bênçãos do céu. Vamos ver nossas Bíblias, né? Sem perder tempo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Amém? Vamos todos juntos? Glória a Deus. Deus é bom. Aconteceu que, indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhava e dava grandes lucros os seus senhores. Irmãos, dando glória a Deus, amém? Palavra muito conhecida dos irmãos, né? De toda a igreja, mas o Senhor fala de forma diferente para conosco nesse dia de hoje. Meus queridos, vamos falar do Evangelho de Paulo, né? Aquele homem que perseguido, picoteado, busfeteado, caluniado, né? Mas que nos traz a palavra do Senhor esta noite, que quando a gente está na obra do Senhor, quando somos chamados para algo, para chegar na rosa, meu querido diácono, tem uns espinhos. Não é tão fácil fazer a obra do Senhor. Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que nós conseguíamos pelas misericórdias. Mas eu trazendo aqui para o texto, gosto de pegar dentro do texto. Aconteceu que eu indo para um lugar de oração, nos saiu encontro uma jovem, cessa de espírito e adivinhação, a qual dava lucro aos seus credores. Meus queridos, o texto nos fala que Silas e Paulo tinham o costume de orar. E nesta caminhada para a oração, esta jovem, ela proclamava que eles eram homens de Deus, que curava, que libertava, e era verdadeiramente. Só que Paulo se indignou em espírito, porque quantas das vezes não querem colocar o pé na nossa caminhada, no nosso chamado, nos tirar da presença do Senhor. Então eu quero dizer aos irmãos que permaneça, como falou aqui o diácono, firme na posição que Deus te chamou, Deus te colocou. Esta chama acesa no seu coração, no meu coração, tem que permanecer, irmãos. Nada nos separar do amor de Cristo. Nada. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Permaneça. Esses homens de Deus vão pagar um preço caro de prisão, preço de chicote em praça pública. Irmão, já imaginou? A palavra hoje, através da rede social, do rádio, da internet, da televisão, dos profetas na rua, dos homens de Deus que pregam a palavra. Hoje é fácil, nosso país é um país ainda livre para pregar o Evangelho. Vai pregar na Coreia do Norte, vai pregar lá no Afeganistão, no Irã. É difícil, irmãos, a perseguição é grande, e hoje aqui era para estar cheio, mas muitos se esfriaram. Muitos procuram movimento, vou dizer, reteté mesmo. Procura, sabe, carro novo, casa nova, chave de apartamento. Mas a palavra do Evangelho que liberta, que cura, que transforma, que nos tira do lamaçal de lama, nos coloca numa posição aqui no altar, como estamos hoje, ela está sendo bem esquecida. Porque a palavra é a que liberta, que nos alcança, que nos mostra o amanhecer, que nos dá um dia acordando. Ontem não deu certo, amanhã é outro dia. O Senhor dá mais uma oportunidade. Quantas pessoas estão no hospital, numa cama, tomando soro, sendo virado pelo enfermeiro, não é? Minha esposa não está aqui hoje comigo porque está trabalhando, tá, pastor? Ela está trabalhando hoje, está fazendo trabalhar a enfermeira, ela está trabalhando hoje, tá bom? Eu só ando com a minha esposa, amém? Mas, irmãos, nós temos que estar ligados neste Deus sempre. Permaneça, não vai ter igreja perfeita, nem aqui eu tomo conta na Coab 3 pela misericórdia, não vai ter. Perfeito só a palavra do Senhor e a sua direção. Esses homens de Deus, falando do amor de Jesus para aquele povo, subindo na oração, clamando por aquele povo com certeza.
é como são recebidos. Amém? Vamos para o 17. Seguindo a Paulo e nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus, ela dizendo, do Altíssimo, vós anuncia o caminho da salvação. 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo se indignou-se, se revoltou-se em espírito, irmão. Voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retire-te dela. E ele na mesma hora o saiu. Meus queridos irmãos, muitas das vezes o evangelho que o Senhor nos chama para pregar, para falar, às vezes a gente passa perto, mas não pode retroceder. Aquele que tira a mão do arado, olhar para trás, o Senhor não vai se agradar dele. Tem que ser até o final, irmãos. Eu sempre digo na igreja lá na Leão de Judá, quando eu tenho a oportunidade de pregar, que o importante da vida de um cristão, e vou sempre dizer onde eu for, não é o início, não é o meio, não é o fim. Quantos anos foi chamado Moisés para tirar aquele povo do Egito? 80 anos. Quantos anos tinha Arão? 83 anos. Então, 40 anos. Povo rebelde, povo que pediu pão, caiu maná, veio carne, veio água, viram milagre e murmurava, falava mal do seu líder pelas costas, fazia montinhos. Mas o nosso Deus, o Deus de Paulo, o Deus de Silas, é esse Deus, irmãos, que nós não podemos deixar. Hoje vivemos pela graça. Hoje estamos pela graça. A graça nos basta. A graça é aquilo que nos deixa firme, mesmo sabendo que às vezes não tem uma fuba de cuscuz no armário, mesmo sabendo que tem um filho ali na droga, um parente. Mas chame as coisas como que já fosse. Não olhe para a dificuldade. As pessoas têm um costume de olhar para o problema e não ver a saída. A saída é Jesus. A primeira coisa que o inimigo tira da vida de um crente é a alegria de dobrar o joelho para orar. Fica sem força, não tem força. Ele se prostra diante do problema, porque ele olha para o problema, ele não vê a solução. E a solução é a palavra. E esses homens tinham coragem de pregar o evangelho, de falar de Jesus, mesmo na chicotada, mesmo nas bufeteadas, nas calúnias daquele povo. Mas tirou o espírito da adivinhação pelo poder da palavra de Deus daquela jovem que dava lucro aos seus senhores. Aqueles ganhavam dinheiro com aquela adivinhação. Então, meus queridos irmãos, o que nós temos que deixar muitas das vezes para viver a presença de Deus? Muitas das vezes não quer largar algo, não quer tirar uma cervejinha da beira da praia, de um carro de som ligado, de estar no bar, de estar ali num lugar que não lhe convém. Não quer deixar, porque é prazeroso a mesa de um bar, é prazeroso, né? Uma choque, está com uma mulher. Quantos casamentos têm sido destruídos? Deixado suas esposas porque envelheceu, não serve mais. Tudo hoje, até dentro da igreja, é divórcio. É divórcio, é divórcio. Que negócio é esse? Divórcio. Não suporta a carga, não sabe se comportar como esposa, não sabe orar. Dobra o joelho, terra, vai buscar, desce, fecha a porta do teu quarto, vai orar, se consagra. É divórcio. Não tem compatibilidade mais. Compatibilidade? Isso é coisa séria, pastor José. O Senhor uniu, ninguém separa. Namora, a gente vai a um casamento hoje com 2 anos, cadê o povo? Separou-se. Que é isso? Que Deus é? Não, Deus não habita neste meio. Deus não habita, Deus é amor. Ah, meus queridos irmãos, vamos para o texto. Aleluias. Glória a Deus. 19. Vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, arrastaram para a praça, a presença das autoridades, levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeu, perturba a nossa cidade. Não aceita a palavra, não aceita. Muitos dentro da igreja não aceitam a correção do pastor, da liderança da igreja. Irmãos, glória a Deus, aquele que corrige. Eu tenho o meu pastor, a minha liderança maior, o pastor primeiro-ministro de nosso Deus, o pastor Hamilton. São 2 igrejas no Recife, 3ª igreja abriu agora, a Leão de Judá. Eu tomo conta aqui da Misericórdia, tem 4 anos. Liguei para ele 2 vezes nesses 4 anos para falar algo da igreja, 2 vezes. Porque, irmãos,
o altar, a igreja, começa na minha casa. Se eu não administrar a minha casa, como eu vou administrar a igreja do Senhor, que colocou em minhas mãos? Eu falo igual irmão, eu não ligo para cargo, irmão. O maior cargo do irmão que a gente tem, eu sei que o cargo é eclesiástico, tem que ter a hierarquia na igreja, mas o maior cargo é você servir o Senhor. E para mim para mim cuidar dos irmãos, cuidar do povo, cuidar da igreja, tem que cuidar da minha casa primeiro. Tem que saber administrar a minha casa. Minha casa eu tiro como uma tenda. A tenda de Abraão, em casa é tenda e a igreja é o altar. Os dois têm que estar juntos, não pode estar separado. Tem que estar na mesma sintonia. Problema eu tenho? Lógico que eu tenho. Dificuldade eu tenho? Lógico que tenho. Tomar conta de ovelha. É fácil tomar conta de ovelha, pastor José? O senhor acabou de dizer aqui. Orei, repreendi, falei, instruí. Mas muitas das vezes não quer, irmãos. Prefere sair. Porque a palavra corrige. A palavra instrui. A palavra nos mostra o caminho. E muitas das vezes não quer a correção. É rebelde. Como ele falou. Muitos por aí estão nos altar. Como eu vinha conversando com o irmão Damião sobre estudo bíblico. Oh Jesus, Evangelho de Paulo, Evangelho de Silas. Esse evangelho que eu aprendi há 20 anos atrás. Como disse o diácono, eu sei de onde Deus me tirou, onde Ele me colocou, sei de onde vim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos para o versículo 20. Levando os pastores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturba a nossa cidade. Por que perturba a cidade? Os pretores da época eram os juízes do campo e da cidade, das aldeias, que ele julgava tanto as causas do campo quanto da cidade. E levaram, arrancaram, pegaram Paulo e Silas pelas vestes, levaram em praça pública por falar do amor de Jesus. Esse amor que está no teu coração, que está no meu coração, que está na igreja de Cristo. Irmãos, aqueles homens sofreram muito pela palavra de Deus. Hoje é uma maravilha, prega filmado para muitas pessoas que estão em casa vendo a gente. A palavra vai se expandindo, não tinha microfone potente, era na garganta, era no deserto. Mas aqueles homens pregavam a palavra, jejuavam, como Paulo disse: quantas noites fiquei sem dormir, quantos dias preguei sem comer e sem beber. Fiz bofeteado, me deram uma quarentena de chibatada. Irmão, quarentena de chibatada na lei romana eu podia dar 39. Faça a conta, uma quarentena de chibatada menos uma, dá 195 chibatadas Paulo levou. E diz que o chicote na ponta era de couro e na ponta tinha um osso. Meus queridos irmãos, e aqueles homens pregavam a palavra. Ah, Jesus, como é bom falar desse Jesus que nós aceitamos, que nosso coração se quebrou. Outra hora era coração difícil, falo por mim, coração duro. Mas o Senhor quebra, coração arranca, coloca o coração de carne. Irmãos, sem um perdão não vê o Senhor. Sem um perdão, tem muita gente que tem uma mágoa, deixa a mágoa crescer, e a mágoa vai crescendo, vai tomando de conta, não consegue mais perdoar, e às vezes está dentro da igreja, irmãos. Glória a Deus.